Hoje mais cedo eu estava pensando sobre algumas coisas relacionadas à felicidade e como às vezes a gente tem uma certa visão sobre nós mesmos e isso se demonstra diferente no processo que a nossa vida vai se desdobrando, né? Os desafios vão aparecendo, as provas vão se mostrando e a gente vai desenvolvendo ou até meio que revelando para nós mesmos certas aptidões que nós temos, né? Ou que nós sempre tivemos e nunca percebemos. Então, eu acho que isso tudo está relacionado um pouco com a nossa vocação, com o nosso propósito e com qual é o nosso trabalho dentro da realidade, das circunstâncias que nos movem e que nos circundam. Circunstâncias circundam, é estranho, mas é isso aí. Quando a gente para colocar as coisas de maneira mais reflexiva, assim, né? Ultimamente tenho trazido muito sobre números, sobre ideias, sobre como o mundo ao nosso redor não tem uma influência real sobre nós, mas que nós somos superiores a isso. E hoje eu vou colocar uma outra coisa que vai talvez totalmente ao contrário do que eu estava falando, né, nesses últimos tempos, que é justamente como a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de perceber a nós mesmos dentro das atividades que a gente vai desenvolvendo, né? Então, assim, hoje eu recebi um comentário, né, numa plataforma dessas de professores, né? E lá, uma aluna minha colocou algumas características, né? Disse que eu era muito atento e muito sensível, né? E isso me tocou na hora, porque acho que atento é uma característica que eu sempre tive, né? Eu sempre uma criança muito, assim, fissurada em algumas coisas, né? Ficava, assim, até preso, com a atenção presa em algumas coisas, né? Não sei exatamente se hoje teria algum diagnóstico em relação a isso, enfim. Mas eu ficava muito preso no meu mundo em coisas muito específicas, né? Então, para aquelas coisas, sempre muito atento, né? Precisei ao longo dos anos treinar a atenção para as coisas que realmente precisavam de atenção e hoje, através da vontade, né, que você exercita sobre o seu caráter, você consegue ter atenção para outros assuntos, para assuntos mais variados. E numa outra perspectiva, né, a parte da sensibilidade foi algo que eu busquei desenvolver. Então, assim, eu não sei se isso já estava ali comigo, mas eu busquei desenvolver essa sensibilidade para primeiro compreender a mim mesmo, né? E é engraçado isso, porque a gente vai crescendo e tem como base, tem como um reflexo ou um modelo alguém, alguma coisa, algum herói que a gente teve na infância, enfim. E quando eu era criança, eu tinha como modelo sempre os heróis, né, de força, potência, assim, né, masculina, né, como eu lembro dos filmes que eu tinha aqui em casa, né, em VHS, tipo Tarzan, né, o Hércules. O Hércules para mim era o mais, assim, mais interessante por conta da força física mesmo. Então essa coisa da força física me atraía, assim, enquanto criança, né. E acho que eu acabei conseguindo atingir isso, né, depois com a adolescência, né, com os treinos e tudo. Mas eu acho que o maior ídolo para mim nesse sentido foi o meu pai, né, em termos de força física. Acho que eu nunca conheci ninguém mais forte que o meu próprio pai. E isso sempre para mim foi um fator de inspiração. E é interessante porque você agrega isso, você consegue trazer isso e desenvolver suas próprias características, né? Então, assim, não que eu negue essas coisas ou que não ache essas coisas importantes, mas eu penso que a minha maior potência, a minha maior força, ela se dá justamente na parte de conseguir compreender o que o outro tem a me dizer. E para mim, isso sempre foi muito difícil, como eu já coloquei aqui em outros vídeos, né, quando eu falo da descoberta do outro, quando eu falei da educação sentimental e outras coisas do tipo, né? Mas acho que
compreender o outro hoje é uma força que eu possuo, dada muito pelo meu trabalho, né? Então, não fiz uma formação na área de psicologia ou psiquiatria ou nada do tipo, mas eu consigo compreender bem as emoções que os outros transmitem, né? E eu acho que esse é, na verdade, o grande trabalho do artista, numa função mais social, né? Num olhar mais social sobre as coisas. Então, quando a gente trata o artista do ponto de vista social, ele consegue atuar no que Aristóteles chama de catarse, que isso é um termo que é muito usado, né, até hoje, que é justamente realizar uma espécie de purificação coletiva que faz com que nós, em momentos de muito estresse, muitos embates, muitos conflitos, a gente possa ter um ponto onde aterrar isso, né? E justamente a arte vai ter essa função, vai ter essa capacidade. Eu acho que os artistas, eles têm esse poder de conseguir compreender o outro, não como uma espécie de tabela ou de fluxograma que você vai realizar, mas como uma espécie de escuta ativa e uma arte mesmo, uma arte de compreender. Justamente o escritor, o poeta, o artista, ele vai conseguir captar isso e desenvolver ou desenvolver mesmo, acho que não tem outra palavra para isso, desenvolver, transmutar, né, reestruturar isso de uma forma simbólica e artística, né? Então, às vezes a gente pensa que a nossa felicidade está relacionada com certos objetivos específicos, mas eu não consigo me lembrar de momentos em que eu estive mais pleno de tudo, quando eu estava totalmente inteiro dentro das aulas que eu estava ministrando. E quando eu consegui compreender os meus alunos e as suas dificuldades, as suas dores. E geralmente eu vinha com algum suporte a isso, né? Porque quando você consegue compreender algo é porque você já passou por aquilo, né? E daí você consegue trazer para essa pessoa um certo alívio, uma certa direção. Eu acho que dentro da minha formação, dentro da minha área, da minha construção intelectual, acho que a grande capacidade que eu tive foi essa, né? De desenvolver essa compreensão que me permite ter, né, futuramente, né, que me permitiu ter futuramente uma adequação dialética muito adequada, onde eu consigo deixar com que cada coisa tenha a sua importância que tem, né, sem que isso macule as demais ou interfira nas demais. Já falei sobre dialética, né, acho que essa semana ainda, e justamente é uma necessidade que a gente tem de poder encontrar isso. Então, por isso que é muito importante o aporte da educação sentimental, para que a gente não tome como modelo o modelo que é de outros, né? Assim, eu não planejava dar aulas, né, para sobreviver, para ser a minha forma de trabalho, ou profissionalmente, né, resumindo aqui. Mas eu me encontrei nisso, nesse processo de ensino. Eu me encontrei e faço isso bem, né? Modéstia à parte, eu posso dizer que eu tenho uma boa didática e consigo entender o que se passa na alma do aluno para que eu possa tirar o que tem de melhor nele, né? É claro que essa potência, ela não é 100%, é claro, eu não sou perfeito, não sou 100%, né? E claro que vão haver equívocos, vão haver erros, vão haver incompreensões, mas eu penso que essa busca constante em compreender o que se passa, né, no mundo interior de cada um, me faz ter essa capacidade, né, de cada vez mais ir mais profundo e cada vez mais compartilhar o que eu tenho de melhor. Porque é uma via de mão dupla, né?
quando o outro vai se abrindo, ou você consegue perceber as profundezas que existem no coração do outro, você também consegue abrir mais o seu coração, porque você percebe que aquilo está dentro de um contexto adequado. E é isso, né, do que se trata a vida. A felicidade que a gente vai encontrando, ela precisa ter uma clareza de ações também. Não que a gente vai ficar preso a uma profissão, né? A profissão não nos define, mas que a nossa profissão vai ser uma espécie de veículo que vai facilitar certas potências da nossa alma, certo? Então, assim, isso não vai tirar os problemas da nossa vida, né? As questões de dinheiro, as questões de relacionamento, as questões de... todas essas questões que são difíceis para nós de alguma forma, né? Saúde e, enfim, elementos que não estão sob nosso controle, né? Tudo isso vai continuar acontecendo, mas dentro daquele ponto onde a gente tem a nossa força, tem a nossa expressão mais adequada, a gente sabe, né, que nós somos e sabe qual o nosso caminho, né? Isso dá pra gente um certo eixo. Então, assim, eu sempre me vi, né, quando já adulto, né, eu sempre me vi como um criador, aquele que vai criar e vai encontrar caminhos e vai dar forma às coisas que não são formais. E essa é a função da arte. Mas depois de um tempo, né, quando eu comecei a tentar viabilizar isso, eu percebi que, enquanto professor, eu me encontrava muito. E justamente o teatro, ele tem essa via. É uma via de ensino e é uma via de criação. É uma via de beleza e é uma via de educação. Então, desse ponto de vista, se encontra, né, as duas vocações. Então, todo educador, ou melhor, todo artista, ele é, de certa forma, um educador, porque ele transmite certas verdades. E se ele não se vê assim como alguém que transmite certas verdades, ainda que estejam veladas sob a forma da sua experiência, eu acho que ele deve repensar a sua posição enquanto artista, porque talvez ele tenha outras coisas mais que estejam mais em sua capacidade, em suas aptidões, é isso. Existem outras coisas que estejam mais dentro das suas aptidões. Então, se ele não se vê como alguém que transmite uma beleza e transmite uma verdade, eu penso que ele deve rever seus conceitos, tá? Dentro de uma visão clássica, isso não se encaixa. Ele precisaria, não seria um artista no sentido clássico da coisa. Então, é necessário então que você, se, né, não se vê dessa forma e se considera um artista, né, mude, melhore. Né, melhore porque dentro dessa visão tradicional que as coisas têm um eixo mais constante. E é dentro dessa visão que as maiores tradições da arte foram criadas. Desde a tradição cristã até a tradição grega, romana e de outras influências, né, como a egípcia, hindu, chinesa, por que não? Então, todas essas tradições que eu citei aqui vão colocar o artista nesse mesmo nível, nesse mesmo dimensionamento, tá? Mas isso foi uma espécie de parêntese grande que eu coloquei aqui para falar justamente com você que tem uma certa vocação e que ainda não tem uma clareza sobre isso. É importante que você busque os modelos que você considera mais, assim, admiráveis. Ou seja, eu gostaria de ser como essa pessoa. Eu gostaria de ser como esse herói aqui. Modelos podem ser ficcionais ou não, né? Mas se for reais, eu acho que tem um impacto maior, né? Então, assim,
ter alguém em quem se inspirar. Esse é o primeiro passo para poder buscar alguém que possa te instruir no seu caminho, instruir e te dar uma trilha, né? Porque uma outra coisa que eu percebi ao longo desse caminho foi que muitas coisas dentro da arte eu tive que aprender sozinho, né? Muitas mesmo. Mas a partir de um certo momento na minha caminhada eu encontrei alguns mestres, alguns professores que me direcionaram de uma forma muito mais qualificada do que eu conseguiria fazer sozinho, isso sem dúvida. Mas eu percebi o seguinte, que eu não tinha a quem eu me referir ou a quem agradecer por tudo aquilo que eu construí, né, até o momento que eu estudava sozinho, por uma necessidade. E eu percebi que isso é uma sensação amarga, assim. Eu acho que isso era importante, você ter quem agradecer, a quem ser grato, né? Sou grato ao meu professor porque me trouxe essas ideias, essas reflexões, me trouxe essa possibilidade de abrir, né, o meu mundo interior para essas forças, né? Como eu posso, por exemplo, talvez agradecer ao professor Flávio, né, da Escola de Música da Bahia, né, por todas as coisas que ele me fez perceber no seu processo de ensino, né? Um professor bem rigoroso, mas o melhor professor que eu tive, com certeza. Mas tiveram muitos outros que me ensinaram muitas outras coisas, eu não vou ficar citando nomes aqui, né? Mas o fato é que é necessário que se tenha isso, esse espelhamento positivo, para que a gente possa ir galgando, né, caminhando esse caminho e percebendo que algumas coisas desse caminho nos faz sentido para nós, outras talvez não faça tanto. E a gente vai tendo essa medida. E nisso a gente vai construindo a nossa própria identidade. Não como um arremedo, né, das identidades alheias, né, como umas coxas de retalho, mas sim como percebendo no outro aquilo que nós temos em nós e afirmando isso de forma mais coerente ou mais incisiva, né? Eu tô colocando isso no nosso dia a dia, né? Porque, sei lá, se eu considero um músico, eu preciso estudar o instrumento todos os dias. Se eu me considero um poeta, é necessário que eu leia algo de poesia, que eu escreva algo de poesia, e assim por diante, tá? Então, o contato diário com essas coisas são necessários para que eu me considere uma coisa ou outra coisa, não porque eu vou ser menos se eu não fizer, mas porque eu preciso ter meios efetivos de poder levar essa potencialidade a um ato, essa potencialidade a uma prática, tá? Então, assim, a felicidade vai se encontrar quando encontrarmos o nosso destino, e o destino está relacionado a essa missão, e a missão precisa ser aquela que chama o nosso coração. E tem que ser algo que vai nos levar ao nosso melhor possível, a melhor condição que nós possamos alcançar. Então, é uma missão difícil, que talvez leve toda uma vida, mas extremamente válida. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, etc, etc. Então vamos ficando por aqui, até a próxima, tá? Tchau, tchau.